Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver as transformações e análise imediata. Transformações? O que seriam essas transformações? As pessoas pensam que ver um fato espantoso, uma criança nascer com duas cabeças, é um fenômeno. Depois, mais tarde, ou melhor, daqui a pouquinho, nós vamos ver que fenômeno em ciência não é bem isso. Vamos também ver como nós separaríamos as misturas num processo chamado de análise imediata. Como vocês viram no filme, tivemos vários fenômenos, embora que paranormais. Só que nós agora vamos começar a estudar mesmo o que seriam fenômenos em ciência. Fenômeno é toda transformação que a matéria pode sofrer. Vamos ver agora alguns fenômenos. Vou pegar esse giz e olha o que eu vou fazer. Oh, que coisa espantosa! Para você pode parecer besteira, mas isso é um fenômeno. Note o seguinte, não houve transformação da matéria. Eu apenas quebrei o giz, mas o giz continua sendo giz. Vamos ver outro tipo de fenômeno. Vamos pegar o papel, vou riscar meu fósforo e vou acender. Estou observando o seguinte, está vendo outro fenômeno, só que diferente do primeiro. Notem que agora o fogo está transformando esse papel em cinza e fumaça. Isto é outro tipo de fenômeno. Vamos então ver os fenômenos que nós conhecemos. Os fenômenos se dividem em dois grandes grupos: fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos, quando eu quebrei o giz, disse que era um fenômeno. Disse também que o giz continuou sendo giz. Isso trata-se de um fenômeno físico. Fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza interna da matéria e não formam outras substâncias. Vamos ver agora dois exemplos de fenômenos físicos. Gelo transforma-se em água e vice-versa. Um copo que se quebra ao cair no chão também seria exemplo de um fenômeno físico. Agora vamos ver os fenômenos químicos. Fenômenos químicos são aqueles que alteram a natureza interna da matéria e formam outras substâncias. Como exemplos, podemos ver as explosões, a combustão do papel, como foi mostrado, e a formação da ferrugem. Nas explosões, como por exemplo, lá quando dinamita-se, né? Eu vou ter uma transformação da matéria. A combustão do papel, você viu que houve aquela transformação em cinzas e em fumaça. E, por exemplo, uma oxidação de um pedacinho de prego. Se você deixar o prego sujeito ao nosso meio ambiente, com a chuva, ele vai sofrer oxidação e nós teremos o ferrugem. Vamos ver agora os estados físicos da matéria. Nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas, dando-lhe forma e volume constantes. No estado líquido, as moléculas encontram-se um pouquinho mais afastadas, dando-lhe forma variável, mas o volume continua constante.
Já no estado gasoso, as moléculas estão completamente afastadas, dando-lhe maior liberdade, isto é, você agora vai ter o estado gasoso tendo forma e volume variável. Vamos ver agora as mudanças de estado físico. A primeira vai ser a nossa fusão. É a passagem de uma substância do estado sólido ao estado líquido, pelo aumento da temperatura. E é fácil de observar. Pegue um gelo, coloque-o à temperatura ambiente. O que vai acontecer? Gelo é água no estado sólido. Ele vai se derreter, passando para água, estado líquido. Vamos ver outra mudança de estado físico, que é a nossa solidificação, que é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado sólido pela diminuição da temperatura. Seria o caso contrário agora, né? Você pegaria água, igual naquele negocinho de fazer gelo, tá lá no estado líquido, você coloca no congelador, a água transforma-se para o estado sólido, ficando lá o nosso gelo. Veremos agora mais uma mudança de estado físico, que é a nossa vaporização, que é a passagem de uma substância do estado líquido ao estado de vapor pelo aumento de temperatura. Fazem parte da vaporização a ebulição, a evaporação e a calefação. A evaporação é a passagem do estado líquido ao estado gasoso, lentamente, a temperatura ambiente. A evaporação acontece nas salinas. Deixa lá aquela água com sal, a água vai se evaporando lentamente e nós temos lá o nosso sal. Esse seria um exemplo de evaporação. Outro seria o varal. A roupa, quando nós lavamos e a colocamos para secar, a água sai do estado líquido e vai para o vapor lentamente. Na ebulição é diferente, nós vamos precisar de aumentar a temperatura. Não vai ser uma coisa natural igual na evaporação. Por exemplo, vamos pegar uma chaleira com água e colocá-la no fogão. Quando nós acendermos o fogo, a água vai começar a entrar em movimento, ou melhor, ela vai começar a ferver e você vai ter a passagem do estado líquido para o nosso estado gasoso com maior rapidez e não será natural. Portanto, vamos definir o que seria ebulição. Ebulição é a passagem do estado líquido ao estado de vapor de forma não espontânea, tumultuada e com formação de bolhas. Vamos ver agora um exemplo de calefação. O que seria calefação? Imagine uma chapa de alumínio bem quente e você vai borrifar a água nela. De imediato, essa água sai do estado líquido rapidíssimo, instantaneamente, para o nosso estado de vapor. Então, vamos definir a nossa calefação. É a mudança do estado líquido para o gasoso rapidamente e a uma temperatura superior à do ponto de ebulição. Agora vamos ver outro tipo de mudança de estado, que é a nossa condensação ou liquefação, que é a passagem de uma substância do estado gasoso para o estado líquido pela diminuição de temperatura. Não sei se você já observou, lá na sua casa, ao fazer o seu ranguinho, se você pegar a tampa da panela que está lá no fogo, você vai notar que ela tem gotículas. Isso quer dizer o seguinte, aquele vapor saiu, encontrou uma superfície mais fria e se condensou, transformando-se em líquido. Isso seria um exemplo de condensação. Também a formação das nuvens é um exemplo de condensação. Vamos ver agora outra mudança de estado físico, que é a nossa sublimação.
Sublimação é a passagem de uma substância do estado sólido ao estado gasoso, ou vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Um exemplo bem prático, isso aí todos vocês sabem, é quando passa aquele o picolé. O que conserva o picolé? Geralmente eles usam gelo seco. Sabem o que é gelo seco? É o gás carbônico no estado sólido. Se você tirar o gelo seco e colocá-lo na mão, você vai notar que ele é sólido e rapidamente vai sair do estado sólido e vai passar ao estado gasoso. Vamos agora analisar os critérios de pureza de uma substância. Os critérios de pureza são normas para verificar se determinada substância é pura. Os critérios de pureza mais usados baseiam-se nos seguintes fatos. As substâncias puras apresentam propriedades físicas constantes e também as substâncias puras resistem a todos os processos físicos de desdobramento. Vamos ver então o que seriam, na prática, esses critérios para avaliar se uma substância é pura ou não. Depende também muito da nossa temperatura, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos ver agora o gráfico de uma substância pura. Notem neste gráfico de uma substância pura que nós temos dois patamares. O que seriam esses dois patamares? O ponto de fusão, e o exemplo foi da água, é 0 graus Celsius. Note que durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. E também aqui, do estado líquido para o gasoso, neste ponto de ebulição, a temperatura também permanece constante. Isso quer dizer o seguinte, quando nós temos uma substância pura, o gráfico apresenta dois patamares. Entenderam o gráfico de uma substância pura? É fácil, é só notar que tem dois patamares durante a nossa mudança de estado físico. Um no ponto de fusão e outro no ponto de ebulição. Agora vamos passar para o gráfico de uma mistura. Note nesse gráfico de uma mistura que nós não temos nenhum patamar. Não existe temperatura constante na mudança de estado. Por isso, estamos diante de um gráfico de uma mistura. Acontece que temos dois tipos de mistura. Nós temos a mistura azeotrópica e a mistura eutética. As misturas eutéticas comportam-se como se fossem substâncias puras em relação à fusão. Isto é, apresentam ponto de fusão constantes. Observe o gráfico. Note que a temperatura de fusão está constante. Ou melhor, você também tem patamar, mas é apenas um patamar, porque se tivéssemos dois, seria uma substância pura. Então, esse é um caso mistura especial, chamada de eutética. Durante a mudança do estado físico, a temperatura permanece constante no nosso ponto de fusão. Vamos ver agora um gráfico de uma substância azeotrópica. O que significa uma mistura azeotrópica? Elas comportam-se como se fossem substâncias puras na ebulição, isto é, apresentam ponto de ebulição constante. Observe o gráfico. Nesse gráfico, nós temos apenas um patamar também, só que agora a temperatura vai manter-se constante no ponto de ebulição, isto é, na passagem do estado líquido para o estado gasoso. Compreenderam? Então, cuidado com a diferença dos gráficos. Uma substância pura tem dois patamares. Uma mistura não tem patamar nenhum. Já as misturas especiais, nós temos duas. A eutética, ponto de fusão constante, logo um patamar, e a azeotrópica, ponto de ebulição constante, também tem apenas um patamar. Vamos ver agora o que é a análise imediata.
Os processos de purificação das substâncias são os de separação dos componentes das misturas e variam conforme a mistura seja heterogênea ou homogênea. Vamos ver agora os processos mais usados para separarmos mistura. O primeiro é a catação, que é a separação mecânica com a mão. Só é viável quando as fases sólidas são bem distintas. Um exemplo prático é quando a gente vai fazer um feijão. Antes, nós pegamos e começamos a tirar a impureza deste feijão. Isso é um processo chamado catação. Outro processo importante é a ventilação. O que seria ventilação? Seria a separação por corrente de ar. E aí é mole também de você compreender. Vamos lá para o fogão, vamos torrar amendoim. Opa! Pega, esfrega, separa aquela película do amendoim. Agora sopra. Soprando, nós estamos fazendo uma ventilação. E esse é um processo muito usado nas indústrias de beneficiamento do arroz. Vamos a outro processo, a levigação. A levigação é a separação por corrente de água, que arrasta o mais leve e deixa o mais pesado. Esse processo é muito usado nos garimpos. É só observar o que os garimpeiros fazem para retirar o ouro das areias auríferas. Vamos agora a outro tipo de separação de mistura, que é a nossa peneiração ou tamização, que é a separação mecânica com auxílio de uma peneira. Muito fácil também de observar. Quando você vai fazer uma obra em casa, tu chama lá o pedreiro e ele tem que pegar uma peneira para poder separar a areia fina da areia grossa. Isso seria peneiração. Outro método importante é a separação magnética ou imantação, que consiste na separação das fases de um sistema quando uma delas é atraída por um ímã. Vamos ver um exemplo. Está aqui um montinho de terra, ou melhor, de areia, e eu vou colocar limalha de ferro, quer dizer, pó de ferro. Pega um ímã e você vai notar que o ferro vai ser atraído pelo ímã. Esse é um exemplo de imantação. Vamos a outro método, que é a flotação. O que seria essa flotação? Nós empregamos um líquido de densidade intermediária. O menos denso flutua. Vamos imaginar agora areia e serragem. Como é que nós vamos separar a areia da serragem? Muito fácil. Nós colocamos água. Ao colocarmos água, o que vai acontecer? A serragem flutuará e a areia ficará no fundo. Isso é um exemplo de flotação. Vamos ver outro tipo de separação dos componentes de uma mistura. Dissolução fracionada. É o processo pelo qual se separam duas ou mais substâncias sólidas usando um líquido que dissolva apenas uma delas. Como exemplo, podemos ter uma mistura de sal e areia. O que nós fazemos? Colocamos água, a água vai dissolver o sal e a areia fica no fundo. Agora basta fazermos uma filtração, tiramos a areia e depois fazemos uma evaporação ou uma destilação simples. Por falar nisso, vamos ver o que é uma filtração. Filtração é usada em misturas heterogêneas de sólidos e líquidos. Um exemplo prático de filtração seria na hora de fazermos um café. Nós pegamos e passamos o líquido por um filtro, onde esse filtro retém o pó e desce a parte líquida. Vamos ver agora o que é decantação. A decantação consiste em separar um líquido de um sólido ou líquidos não miscíveis, isto é, que não se misturam. Por exemplo, a água barrenta. Depois de um tempo, nós teremos a água acima e o barro embaixo.
Vocês viram um dos tipos de decantação, só que nós temos outro também. Só que agora as fases não é sólido e líquido, nós podemos também ter dois líquidos imiscíveis. O que seriam líquidos imiscíveis? Eles não se misturam, formando aí, no caso, duas fases, tipo água e óleo. E aí nós teremos a seguinte situação. Na mistura água e óleo, nós usamos um funil de decantação. Depois de algum tempo, o óleo vai para cima e a água fica embaixo. Basta então abrir a torneirinha que a água desce e depois é só fechar. A água sai e o óleo continua lá no nosso funil de decantação. Vamos entrar agora em outro processo que é a centrifugação. Ela é usada para separar sólidos em suspensão em líquidos. Um exemplo de centrifugação é na hora de analisar os componentes do sangue, uma prática muito usada em laboratório de análises clínicas. E como é que faz isso? Colhe a amostra do teu sangue e coloque em aparelhos chamados de centrifugadores. Na verdade, vai ser uma decantação, só que acelerada por causa desses aparelhos. Temos aí um exemplo bem prático de centrifugação. Vamos ver agora como é que separamos misturas homogêneas. O primeiro processo que veremos para separar as misturas homogêneas é a evaporação. Como exemplo, nós temos as salinas, onde lá é separado o sal da água do mar, através da nossa evaporação. Vamos ver outro método que seria a destilação simples, que é um processo utilizado na separação dos componentes de uma mistura homogênea de um sólido e um líquido. Como vocês viram no exemplo anterior, lá nas nossas salinas, a água se evapora e o sal fica. Agora não. Como é que eu vou separar a água do sal se eu quero ter os dois? Eu não quero perda. Muito fácil. Vamos fazer através de uma destilação simples. Como vocês podem ver na imagem, quando a água entrar em ebulição, ela vai passar pelo condensador e vai ficar pingando lá no nosso becker. Terminado o ponto de ebulição, fechamos o foguinho e teremos aí separado a água no becker e o sal em outro becker. Vamos ver agora a nossa destilação fracionada. Ela é usada para separar líquidos de pontos de ebulição diferentes que se encontram em uma mistura homogênea, como, por exemplo, a água e a acetona. São líquidos que vão formar uma mistura homogênea. E agora o que eu faço? Parecido com a destilação simples, uso também uma destilação, um aparelho de destilação, só que agora tem uma coluna de fracionamento. Quando atingir o ponto de ebulição da nossa acetona, a acetona vai sair e nós ficamos observando a elevação da temperatura. Assim que a temperatura aumentar um pouquinho, eu desligo o fogo. E logo teremos a acetona no becker e a água no outro becker. Vamos ver agora a fusão fracionada. Estando vários metais misturados, eles podem ser separados utilizando-se a fusão fracionada. Como exemplo, podemos pegar uma liga metálica, onde nós temos vários metais. Se nós aquecermos, o que vai acontecer? Cada um tem o seu ponto de fusão. E aí nós vamos separando como um processo bem parecido com a nossa destilação fracionada. Vamos entrar agora na liquefação fracionada, que consiste em submeter os sistemas gasosos a um abaixamento progressivo de temperatura. É desta forma que se separam os componentes do ar, pois o oxigênio liquefaz-se a menos 183 graus Celsius e o nitrogênio só se liquefaz a menos 195 graus Celsius. Vimos os principais métodos de separação de misturas. E agora vamos à dica de estudo. Leia
a parte teórica que está aí no livro e faça todos os exercícios. Agora, uma dica também muito legal é que você dê uma olhada em reciclagem, o quanto é importante a reciclagem para nosso meio ambiente.